oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, senhor médium! Seja bem-vinda, senhora médium! E aí você pode me perguntar assim, mas uai, Maurício, eu não sou médium não. Eu não frequento reunião mediúnica, eu não recebo espírito, eu não vejo nada. Tem gente que diz assim, eu sou igual uma pedra. Não é bem assim não, tá entendendo aí? Nem na visão que nós temos da doutrina espírita, nem naquilo que o Emmanuel vai trazer para nós aqui, ó, neste capítulo 48 do Seara dos Médiuns, que ele intitulou de Faculdades Mediúnicas. Sim! E aí ele vai lá no Livro dos Médiuns chamar a nossa atenção. Na verdade, quem chama a nossa atenção é Allan Kardec. E não é muito lá para frente não, é logo no comecinho ali, no item 159, quando ele está tratando da própria mediunidade. Quando ele está tratando dessa capacidade, e aí olha a palavra, que todos nós, espíritos encarnados, temos de perceber os espíritos desencarnados de alguma maneira, de algum modo. Então aqui ó, no capítulo 48, Faculdades Mediúnicas, que o Chico psicografou em 1º de julho de 1960, o Emmanuel vem aqui no item 159 do Livro dos Médiuns chamar a nossa atenção. Já que todo mundo tem percepções do mundo espiritual, mas nem todo mundo vai trabalhar em reunião mediúnica, me responda aí, meu amigo médium, minha amiga médium, do jeito geral. Se você tiver a mediunidade do jeito específico, não é? No sentido estrito, vamos pensar assim, mediunidade no sentido lato, amplo, mediunidade no sentido estrito. Pois é, se você aí tem mediunidade no sentido estrito, se pergunte, como eu tenho que me perguntar, como qualquer um que tenha faculdades mediúnicas tem que se perguntar, para que eu quero mediunidade? E o que fazer com ela? Essa é a questão. Mas antes da gente ir no texto do Emmanuel, que vai fazer uma longa citação do Paulo de Tarso, nós vamos cá no Kardec. Porque aqui com Kardec fica mais fácil da gente entender essa diferença de mediunidade no sentido lato, mediunidade no sentido estrito. Olha só como é que o Allan Kardec vai tratar essa questão lá no item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Aí a gente pausa aqui a fala do Kardec para olhar bem com detalhes esse trecho. É inerente à nossa espécie humana. Mas por quê? Porque a diferença entre nós e os espíritos não é a inteligência, não é a capacidade de se comunicar, é só o corpo físico. Então são vibrações. Eles estão numa vibração mais rápida, mais acelerada e mais sutil. Nós estamos numa vibração mais lenta, mais molenga, mais grosseira. Mas somos todos da mesma grande família humana. Portanto, a possibilidade de trocar pensamentos, que é muito característica nossa, e a gente não precisa olhar para o mundo espiritual, não. Olha o que acontece com mães e filhos, ou então com amigos que se entendem muito, muito bem. Eles nem precisam falar, às vezes só trocando um olhar, né? Só um simples olhar, um gesto com a boca, com o cantinho da boca, já disseram tudo que o outro precisa saber e eles já agem juntos. Então, comunicar é a nossa praia. Passar pensamentos uns para os outros é a nossa praia. Portanto, todos nós, aqui no mundo material e lá no mundo espiritual, podemos trocar essas informações. Quando isso acontece, seja de que forma for, sutil ou grosseira, nós somos médiums. Quando nós transmitimos o pensamento de outras inteligências. E aí olha só que perigo, a gente pode ser médiums de espíritos encarnados. Ou a gente pode ser médium, para a frase ficar melhor, né? A gente pode ser médium de espírito encarnado. Quando você pega lá e reproduz o pensamento tosco do seu influenciador digital, você está sendo médium dele. Ou então, quando a gente pega uma mensagem boa de uma pessoa bacana e transmite para outras pessoas, nós somos médiums dessa pessoa. E aí olha só que coisa interessante. Mas tocando ali agora, voltando cá para o Livro dos Médiuns, para pensar
Entre encarnados e desencarnados, raras são as pessoas que não têm rudimentos dessa faculdade, que não percebem. Aí como é que percebe? É direto? Vê o espírito? Fala com ele? Não. É num sonho, é num pensamento, é numa intuição. Às vezes a gente está dirigindo assim, deu vontade de entrar aqui? Pode ser uma comunicação com um amigo espiritual que queira nos desviar da rota para proteger a gente. Ou então de um outro que queira colocar a gente numa enrascada se não for um amigo espiritual. Mas é essa a questão. Aí o Kardec prossegue. Isto aqui, gente, é a definição do médium no sentido amplo, no sentido lato da palavra. Aí vem o resto dessa colocação do item 59. Kardec diz assim: todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Isso, médium no sentido estrito, são aqueles que produzem fenômenos e que a gente em volta, mesmo sem achar que é médium, consegue perceber que é uma outra inteligência se comunicando ali. É o que hoje, no nosso vocabulário atual aqui, a gente chama de médium ostensivo, em que a mediunidade aparece de forma ostensiva. E aí tem essa ideia. Seja nesse caso estrito, seja no outro caso, lato, perceber o mundo espiritual. Para quê? Me diga aí. Quando você buscou aprender a estudar sobre mediunidade, para quê? Não é por quê, é para quê? Para fazer o quê? Afinal de contas, o mundo espiritual está aí em volta de nós. Para que ter mediunidade? É aí que entra o Emmanuel. É aí que o Emmanuel, lá no capítulo 48 do Seara dos Médiuns, chama a nossa atenção. Mas primeiro, olha que verdadeiro manual de instruções sobre mediunidade que ele vai pensar lá da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Vou repetir. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. E ele prossegue. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro os dons de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um como julgue necessário. E aí a gente pausa antes de entrar mesmo na fala de Emmanuel, porque isso aqui é Paulo de Tarso e ele mesmo vai dizer. A mediunidade é distribuída para fins úteis e a fonte espiritual para a prática do bem, né? É sempre a mesma. O mundo espiritual pode ser visto como uma grande fonte comum, que aí tem o lado bom, o lado positivo e o lado nem tão bom assim e o lado negativo. Mas olha o que Paulo diz ali no finalzinho. O mesmo poder espiritual, a mesma vibração. Então, nós somos antenas que podemos captar ondas que trazem mensagens boas ou ondas que trazem mensagens que não são boas. Mas Emmanuel, que traz esse texto de quase 2000 anos, vai falar para nós uma coisa muito interessante. Por isso eu continuo perguntando, para que nós queremos mediunidade? Para fazer o que com ela? Para ser útil? Para atender às necessidades daqueles que estão em volta de nós e sermos, às vezes, os olhos, os ouvidos e a boca dos amigos que estão no mundo espiritual para aqueles que estão no mundo material receberem a informação da imortalidade, a consolação, a energia necessária para seguirem adiante, mesmo diante das adversidades? Podemos ser esses intermediários. Aí a prática da mediunidade para o bem, exclusivamente para o bem. Mas Emmanuel prossegue. Quem analise despreocupadamente o texto acima,
de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19, o livro é do século XX, né? Há 19 séculos, e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. E essa carta aos Coríntios, ela vale como o primeiro manual de educação mediúnica. Olha que coisa interessante, aqui no Livro dos Médiuns, Allan Kardec também vai fazer uma análise dos vários tipos de mediunidade. Só que o Paulo de Tarso já fez lá na Epístola aos Coríntios, quando ele fala da diversidade dos dons, que uns vão interpretar espíritos, outros vão falar línguas, outros vão ter os dons da ciência. Olha só que coisa interessante! Até aqueles de nós que temos uma percepção mais profunda para interpretar, compreender as leis do mundo material, somos médiuns do conhecimento, somos médiuns da ciência, como Paulo de Tarso fala. E Emmanuel chama a nossa atenção aqui o seguinte, não é um texto espírita, mas como a ideia e a mediunidade não é algo atrelado exclusivamente ao espiritismo, tem um monte de médiuns que não são espíritas e tem um monte de espíritas que não são médiuns ostensivos, aquela segunda parte do slide lá do Livro dos Médiuns que a gente leu. Então, parece muito contemporâneo, mas já tem, naquela época que o Emmanuel escreveu, 19 séculos. E aí ele vai falar exatamente a respeito dessa concordância, para a gente chegar, e eu repetir a pergunta que eu venho fazendo desde o começo. Temos um monte de faculdades. Tem gente que gosta de ter várias, não é? Gosta de ser psicógrafo, gosta de ser vidente, gosta de ser médium psicofônico. E eu continuo perguntando, para quê? Para que queremos todas essas faculdades? Para que queremos esses dons de que o Paulo de Tarso fala? Mas o Emmanuel primeiro fala, olha como é parecido o texto doutrinário da mediunidade que Paulo de Tarso escreveu lá no início, no século I, com o texto doutrinário sobre mediunidade, inclusive destrinchando para nós os vários tipos de faculdade que Allan Kardec escreve aqui no Livro dos Médiuns. E ele vai falar exatamente disso, como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta, perfeita, em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Aí é que vem um negócio interessante. Tem sempre uma figurinha que diz assim, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave. É com esse sentido aqui. Na verdade, esses conhecimentos sobre mediunidade, esses conhecimentos sobre o mundo espiritual foram revelados por Jesus, foram utilizados pelos discípulos e pelos seguidores. Mas coube à codificação da doutrina espírita, coube ao professor Rivail, que depois a gente chamou de Allan Kardec, tornar isso uma ciência, que nós pudéssemos classificar, ter uma nomenclatura, entender como é que funciona, perceber quais são os mecanismos dessa comunicação. Então, juntando, de um lado, aquele conhecimento ancestral lá, trazido por Jesus, com a informação trazida da doutrina espírita, nós vamos ter a chave que é Kardec para abrir a porta que é o conhecimento de mensagem do Evangelho. E a mediunidade serve de faculdade para isso. E a mediunidade nos ajuda disso. E aí, claro, para que queremos mediunidade? Eu queria ser um médium famoso. Eu queria escrever livro. Esse para quê não está legal. Esse para quê não vai dar muito certo, sem contar que pode se abrir uma brecha gigante para a influência de espíritos inferiores. Então, voltamos à pergunta. Diante dessa diversidade de faculdades mediúnicas, diante dessa diversidade de possibilidades de nós termos algumas dessas faculdades mediúnicas ostensivas, para que nós as queremos? Para que nos aproximamos de um centro espírita? Para ficar famoso, para ficar reconhecido, para ser liderança? Ou, como a gente viu lá no texto de Paulo, logo num dos slides do começo, com um fim útil, usar a mediunidade com uma finalidade útil. E o que é mediunidade com finalidade útil, Maurício? Só pode ser o aspecto consolador do Espiritismo. Levar as criaturas por meio também da mediunidade,
Porque se a gente estudar, se a gente for no Livro dos Espíritos, se nós meditarmos esses ensinamentos, se nós meditarmos os ensinamentos de Jesus, nós não precisaremos ver fenômenos mediúnicos para nos convencermos da imortalidade, da continuidade da vida, da justeza das leis divinas. Pois é, mas a mediunidade é mais uma ferramenta. Então, com essa ferramenta, o que eu quero? Fazer o bem, levar consolação, ser útil, agir onde a gente é necessário e não onde a gente quer, que se coloca num pedestal, que vai ser admirado, que vai ser reconhecido, que vai ser reconhecida. Mediunidade não é para isso. E é exatamente aí que o Emmanuel vai tocar. Nós vamos terminar o nosso vídeo de hoje chamando atenção para isso. Para que nós queremos mediunidade? Não pode ser para aparecer. Mas vem Emmanuel, ó. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Então, ó, muitas faculdades, muitas possibilidades, mas todas elas, vocês repararam que sempre no positivo ali, orientar, esclarecer, né? Falar não é só no sentido de matraquear, mas falar para fazer um discurso que traga algum tipo de informação útil, escrever a mesma coisa. Esse ora e o outro alivia, sempre para o bem, sempre com um fim útil. E aí vem um outro alerta. Para que eu quero a mediunidade escrevente se eu não tenho, mas eu já tenho essa de orientar? Se eu já tenho essa de aplicar o passe e aliviar? Porque tem muita gente que quer aquela mediunidade que tem destaque, que quer aquela mediunidade que o médium fica famoso. Isso é um perigo. Mais uma vez, é vaidade, é orgulho, é um outro objetivo. Esse para que aparecer aí não serve. Temos muitas, mas aí vem aquela ideia. Faça o melhor com a que a gente tem. Faça o melhor com a que você tem, meu amigo. Faça o melhor com a que você tem, minha amiga. Ah, mas eu só tenho uma intuição levinha. Use para fazer o bem. É nessa hora que vem ali, ó, veio uma intuição, você está conversando com uma pessoa e você faz uma pergunta ou você faz uma orientação, fala uma frase e aquela pessoa diz, gente, mas eu não tinha pensado nisso, mas você sabe que isso vai me ajudar muito. Isso é mediunidade. Claro, o guia espiritual daquela pessoa está usando a gente para transmitir para ela a mensagem consoladora ou então a mensagem de estímulo, de superação dos obstáculos. Para que ficar esperando querer escrever? Não, eu vou ficar aqui que eu quero receber uma psicografia do seu guia. Não vai acontecer. Então, oriente, fale, né? Ou então, instrua. É assim que funciona. Faça o melhor com a faculdade que dispõe. Ah, mas eu não tenho nenhuma ostensiva. Só aquelas mais amplas. Use para o bem. Use isso para discernir. Quando você faz uma prece, pede orientação ao benfeitor espiritual e vai ler um texto, ele vai estar lá te orientando para você assimilar melhor o texto. Para que o Emmanuel termine, aí sim, ó, agora, ó, fazendo aquele chacoalhão na gente, fazendo a gente acordar para o para quê. Para quê só pode ser para um fim útil, para um fim bom. E Emmanuel diz assim, para fechar o nosso texto. Em mediunidade, portanto, não te des à preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Guarda esse pedacinho aí. Você que está me assistindo, pausa o vídeo, faz um print da tela, recorta só esse pedacinho de texto do Emmanuel e coloca na cabeceira da cama. Ou coloca dentro do seu livro dos médiuns quando for para o centro estudar mediunidade. Em mediunidade, não vamos tentar ser admirados, nem virar fã de médium. Primeira parte. Outra coisa mais importante ainda, vamos procurar, acima de tudo, não é para ser bonzinho para os outros, é em nosso benefício. O privilégio de aprender. Médium que para de estudar mediunidade corre risco de obsessão. E o lugar de servir. Fechou com Paulo de Tarso, não fechou? Emendou ali com Paulo certinho aquele trechinho que eu coloquei em amarelo de que a mediunidade é distribuída com fim útil. Pois é, ali Emmanuel chama a nossa atenção de usar a mediunidade para o lugar de servir. Entendamos isso. O para que eu quero mediunidade? Para ser útil, para servir, para aprender e não para ficar sendo admirado e não para ficar famoso ou famosa. Pensa aí comigo. Quantas ferramentas nós estamos desperdiçando porque queremos a outra faculdade que dá mais destaque, que dá mais projeção.
Quantos poderiam ser excelentes médiums da evangelização de crianças, mas querem porque querem receber espírito obsessor na desobsessão e não têm faculdade ostensiva? Quantos poderiam ser excelentes médiums na visita a um asilo, a um abrigo, sentando do lado daquela pessoa que está ali internada, segurando na mãozinha dela, transmitindo energia dos guias dela, transmitindo pensamentos dos guias dela? Mas não, eu quero ir lá trabalhar na reunião de materialização para produzir materialização de espírito. E não tem essa faculdade. Então, usemos o nossa faculdade para, ó, o para aqui aparecendo, para encontrar o nosso lugar de aprender, encontrar o nosso lugar de servir. E é essa mensagem do Emmanuel que ele pensou aqui, ó, do Livro dos Médiuns, que a gente deixa para finalizar. Como eu te falei, faz um printzinho aí dessa tela só parando o vídeo, ou pelo menos quando eu coloquei ela grande, né? Coloca ela grande lá de volta na tela, volta aí uns instantes, faz o print, coloca na cabeceira da cama ou dentro do seu Livro dos Médiuns, quando for estudar o Livro dos Médiuns, saber para que serve a mediunidade para nós. E aí eu te peço, se você chegou até aqui ao final, muito obrigado pela sua atenção. Então se inscreve aí no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho, porque aí toda vez, todo sábado sai vídeo editado, toda terça tem live aqui no canal. E aí aproveita também, se gostou, deixa um like aí. Se não gostou, pode botar o dedão para trás, aí para baixo, e manda um recado dizendo assim, não gostei, fala um monte de besteira. Eu não quero mediunidade desse jeito aí que o Emmanuel está falando, não. Mas aí você vai se ver com o Emmanuel. Ou então vai se ver com Kardec. Porque o que a gente fez aqui foi só fazer uma reflexão sobre esses ensinos. Então, se gostou, deixa o like, comente. Se não gostou, comente também. E se gostou muito e acha que vai ser útil, e acha que esse pedaço de texto cabe na reflexão daquele seu grupo de estudo da mediunidade, pega e põe no grupo. Pega o link desse vídeo, coloca lá para aquelas pessoas que vocês acham que estão usando a mediunidade com um para quê que não é dos melhores. Eu te agradeço muito, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!